Livros Universo em Desencanto, 7º fascículo da réplica, página 68. A evolução natural da natureza chega pelas transformações ao seu estado certo, que é a fase racional, a vida do mundo eterno, o mundo racional. Trevas. Sumindo as trevas. As trevas eram do elétrico e magnético. As trevas eram aí desse insignificante curso primário, deste primarismo da vida da matéria. As trevas eram as irmãs gêmeas do animal racional. As trevas é que comandavam o bicho racional. As trevas eram de quem vivia enxergando pela luz do fogo, e assim viviam todos em trevas, todos penando, todos sofrendo, todos sem paz, todos sem sossego, porque viviam todos em trevas, na escuridão de tudo. A escuridão era tanta que ninguém sabia por que vivia assim. A escuridão era tanta que ninguém sabia o porquê era assim. A escuridão era tanta que ninguém sabia o porquê foi feito assim desta maneira, horrivelmente. As trevas eram tantas que ninguém sabia o porquê era um animal racional. As trevas eram tantas que ninguém sabia o porquê era um bicho racional. As trevas eram tantas que ninguém sabia o porquê vivia. As trevas eram tantas que ninguém sabia coisa alguma de certo, e por ninguém saber coisa alguma de certo, era causa de todos sofrerem, e por viverem em trevas, viviam todos brigando uns com os outros. Por viverem em trevas, é que viviam inimigos uns dos outros. Por viverem em trevas, é que levavam a vida cheia de queixumes, cheia de aborrecimentos, cheia de contrariedades, cheios de tudo, cheios de doenças, um inferno em vida. Preocupações constantes, dia e noite. Então, a vida se tornava um rosário de sofrimentos e padecimentos. E assim, vivendo esse plantel de angústias, o desassossego reinante, as inquietudes a todo instante, e o pensamento sem cessar, a cabeça esquentando e dizendo: onde vou parar dessa maneira, com tanto desespero que eu não aguento mais? E assim, grandes e pequenos sem sossego, sem paz, a desarmonia, a discórdia, o medo, uma avalanche de ruínas sobre toda a humanidade, que ninguém estava podendo fazer mais nada por ninguém. A doçura da vida sendo amarga, e o povo jocoso de tanto sofrer, rindo muitas vezes para não chorar. Uns à espera de melhoras, outros desesperançosos e desiludidos de tudo e dizendo: nesta vida só espero o pior. E assim, a vida da luta do nada pelo nada, a luta da matéria pela matéria, e as trevas imbuindo todos e o embuste submergindo a vida humana. As aparências encobriam um pouco, mas a realidade sempre em permanência do sofrimento existente. Então, dizendo uns para os outros: esta vida não há mais quem aguente. Por mais que a gente lute, não se consegue paz, não se consegue sossego. Esta vida é um degredo infernal, e por isso, o que se vê brilhar no mundo é o reino do mal, e por isso, o sofrimento não cessa. Mas vamos vivendo assim mesmo. O remédio é enfrentar os males da vida. Ninguém sabia solucionar o bem-estar. Ninguém podia solucionar a situação de trevas em que sempre viveram. E assim, este panorama era o ritmo da vida da matéria, o progresso da matéria, o progresso cada vez mais para baixo. Evoluir com a matéria é descer cada vez mais. Então, iam descendo sempre com o progresso da matéria, descendo sim, devido ao progresso de degeneração. Tudo que degenera diminui e vai diminuindo sempre, descendo sempre até a extinção. O progresso da degeneração. Então, o progresso da matéria é o progredir para descer sempre, regredindo, descendo, e o animal, por ser animal, não percebendo, achando até que estava tudo muito bem. Uma coisa que está indo a regresso, que está descendo cada vez mais, e por isso as diminuições de duração.
e assim quem desce cada vez pior, e quem sobe cada vez melhor, e assim sempre foi o progresso da vida material, o mal descendo sempre, regredindo sempre, e julgando que estão evoluindo, e indo a regresso, sem perceber pelo progresso da degeneração. O progresso da matéria vai cada vez mais para baixo, porque vai a caminho de sua extinção, e foi o que se deu com as outras civilizações, foram extintas por progredirem a matéria. É o progresso do mal puro, e por isso, o que é de matéria, por si mesmo se destrói e se acaba. Então a matéria é um ser em degeneração. Tudo que degenera enfraquece, multiplica, diminui e cada vez mais com o tempo desaparece. Então o progresso da matéria é o caminho de sua destruição e de sua liquidação total. Mas na categoria que estavam de animais racionais, tinham que ser assim mesmo, porque o animal basta ser animal para ser inconsciente. Está na categoria de animal por causa da inconsciência. E o inconsciente não sente o que ele está fazendo, devido estar num estado inconsciente. Então ele não sente. Ele pensa que está fazendo bem e está fazendo mal a ele mesmo, e por isso está aí o progresso de destruição. O progresso da poluição sob todos os pontos de vista, o progresso da degeneração e o progresso das modificações, o progresso das transformações e tudo indo de pior para pior e se multiplicando, as pioras sob todos os pontos de vista, se multiplicando as ruínas, se multiplicando os fracassos, se multiplicando o desequilíbrio, se multiplicando o sofrimento, se multiplicando tudo para pior sob todos os pontos de vista. Porque o progresso da matéria é um progresso ilusoriamente, parece que vai para frente, mas está indo vertiginosamente para baixo. É o progresso dos males, das multiplicações dos mesmos, é o progresso inconsciente, é o progresso do animal racional. O animal, no seu conhecimento de insignificante primarismo, não podia dar solução de sua situação. Por isso, o animal estava aí preso, dentro do elétrico e magnético, progredindo o que é do bicho irracional. A matéria é do bicho irracional, é do progresso irracional, e por um animal racional estar na categoria de animal, por ser inconsciente, e por ser inconsciente, vivendo mal, vivendo sofrendo e penando, e por ser inconsciente, é que nunca pôde desvendar os mistérios e os enigmas a que estava envolvido. Tudo é mistério, tudo é enigma, tudo é infinito. A inconsciência não dava para atingir a solução definida de coisa alguma. Então, encerrava tudo no infinito e o transfinito, e ficava nesse marasmo, sem solução de sua situação. A solução era não saber o porquê era animal racional. Não tinha solução. Não saber de onde veio nem para onde vai, não tinha solução. Não saber por que foi feito assim, não tinha solução. Não saber por que e para que surgiu em cima dessa terra, não tinha solução. Não sabia quem o fez assim e por que fez. Não sabia como surgiu este mundo. Não sabia de coisa alguma como foi feita. Não sabia antes de ser tudo isso o que era. Não sabia antes de ser coisa alguma e não sabia o porquê da existência sua e de todos os feitos, por estar na categoria de animal. O animal é inconsciente, e a inconsciência é limitada, não flora como o racional. Então, da inconsciência inventaram a consciência aparente. Então prevaleceu no animal a suposta consciência, pois se ele não tem consciência do porquê vive, não tem consciência da existência de coisa alguma. Ele não tem consciência do porquê tem uma vida provisória, pois se a vida não é consciente, a vida é provisória. Então, incutiram no animal racional uma suposta consciência aparente, e por isso estão aí os efeitos da suposta consciência. A negatividade de tudo, e por ser suposta consciência, é que tudo se acaba. Então, o animal racional, muito versátil e muito vaidoso, inventou o seu alfabeto artificial. Olhe o que é o alfabeto artificial, articulado do artifício do pensamento, e o pensamento é produtor das artes. Então, o alfabeto artificial.
A vaidade e a soberbia foi tanta que inventaram a consciência e incutiram nas novas gerações, nos primitivos tempos, nas primitivas épocas, que tinham consciência. A consciência aparente. Porque a consciência é de uma determinação positiva e a inconsciência é de uma determinação negativa da matéria. E não podia ter nem caber essa proposição positiva, porque a matéria é um ser em decadência, degenerativa, onde há transformações, poluições, degenerações, não há fixação consciente. Uma coisa que vai descendo sempre até sua extinção não tem cabimento ser uma coisa consciente e sim inconsciente. Por isso desce sempre. Mas isso foram invenções dos primitivos tempos dos antigos vaidosos e que veio de geração para geração e sabe como é bicho, só sabe falar aquilo que aprende. Se aprender, sabe falar. Se não aprender, não sabe falar. Sem saber se está certo ou está errado, quer é falar. E assim, nesse estado de inconsciência profunda, nunca encontraram o certo, nem podiam encontrar. E por isso, aí está a função do inconsciente, o desacerto sempre. A função da inconsciência, ninguém encontra o certo. A função da inconsciência, ninguém nunca encontrou o certo. Todos à procura do certo e sempre por acertar. Está aí a prova da inconsciência, o não acertar e acertar aparentemente. E por acertar aparentemente, é que hoje é uma coisa certa assim. Assim é que está certo, e com o decorrer do tempo, já não vale mais. Já o certo é outro, já perdeu o valor. E assim, com essa inconsciência tremenda, que estão à procura da paz, até hoje nunca encontraram. Estão à procura de sossego e até hoje nunca encontraram, devido à inconsciência permanecer, é que traz a desregulagem de tudo. Porque está cego pela inconsciência, a inconsciência cega. Então, trata-se cegos de olhos abertos. Está aí uma das causas dos martírios da humanidade, a inconsciência. Cegos de olhos abertos, estão vendo todo este mundo, mas não sabem o porquê dele, por estarem cegos. Estão vendo todos os astros, todos os planetas, e por estarem cegos, não sabem o porquê deles. Estão vendo a sua existência em cima desta terra e não sabem o porquê dela. Estão vendo tudo e não sabem e não conhecem nada. Cegos de olhos abertos. A inconsciência cega. O cego não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, por ele ser variante. E assim se constitui a vida do animal racional desta forma, que ninguém está mais aguentando viver como animal. O sofrimento já chegou ao auge insuportável. Chegou o animal no seu amadurecimento, lapidado pelo sofrimento. Então, o animal não encontrando mais uma porta de saída para melhorar o seu estado de decadência total, vendo o fracasso de tudo, vendo a falência de tudo e dizendo: estamos perdidos. Então, chegou o ponto de mudança de fase naturalmente, pelas mudanças naturais, pelo amadurecimento do animal racional, chegou então a fase racional, para a recuperação do animal racional. Então o animal, no passar para esta fase, ele é elevado a uma categoria superior e passa para a categoria de aparelho racional. E como aparelho racional é que vai receber a consciência perfeita, que é a consciência racional. Então, com a consciência racional, ele vai evoluir, progredir cosmologicamente, através das essências que passa a conhecer. Então deixa a matéria bruta de animal em preparação de um corpo consciente racional, dentro da fase racional. Então, na fase racional, o animal se liga ao mundo racional, e na fase de animal racional, o animal está ligado ao mundo espiritual. Começou com as experiências da vida da matéria e com as experiências astrológicas, juntando-se e filiando-se ao mundo espiritual, aos habitantes do espaço, desse campo elétrico e magnético. Então o animal racional, ligado a este campo de primarismo espiritual, ligado aos guias, aos protetores, aos personagens aí do espaço, habitantes aí dos astros, entre o Sol e a Terra. Então, no campo primário, o campo elétrico e magnético,
o campo das experiências, sempre vivendo de experiências para acertar aparentemente ou não. Como animal racional, ligado ao curso primário, por ser animal inconsciente e no passar para a fase racional, com a categoria de aparelho racional, então vai se ligar a outro campo de vida superior, que é a origem, o mundo racional. Se ligando assim aos habitantes do mundo racional, como aparelho racional, e como aparelho racional, a evolução é cosmológica, o progresso é cosmológico, entrando a essência da matéria e a essência do vegetal, o primórdio das causas. Então, esta evolução é a evolução do progresso de subida, de regresso ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Então, o progresso evolutivo, todo racional, consciente e positivo, passou do progresso negativo da matéria para o progresso positivo racional. Então aí, o aparelho racional se ligará à voz suprema do Criador, o racional superior, por estar ligado ao mundo racional. Então entra em contato com a voz do Redentor, e assim a evolução é uma evolução normal e natural, que vai atingindo tudo naturalmente, sem abalo, sem esforço, todos ligados naturalmente por estarem ligados ao natural, sem sacrifícios, sem esforço. Na matéria é que há sacrifício, esforço, mas racionalmente a consistência vai se normalizando com o progresso na essência do vegetal e na essência material. Então a ligação é natural, e todos recebendo todas as orientações necessárias para o bom andamento de todos racionalmente. É o progresso do bem de todos, o progresso do equilíbrio sempre. É um progresso que ficarão anulados todos os males do corpo e todos os males da vida. Não serão atingidos por enfermidade nenhuma, por estarem sendo atingidos pela essência do vegetal e a essência material. A essência é uma coisa pura e o corpo é um conjunto elétrico e magnético. Ligado a essas essências, fica imunizado, e ficando imunizado, está imune aos males da matéria. Chama-se isto imunização racional. Isto é adquirido com a evolução de ligação de toda a humanidade ao mundo racional. Ligou-se ao mundo racional, ligou-se à sua verdadeira natureza, ao seu verdadeiro natural, por serem seres de origem racional, que ligados à origem é pura, e ligados à origem, purifica o estado de impureza bruta de quando estavam na categoria inferior, e daí, ligado à essência do vegetal, à essência da matéria. O corpo vai tomando forma de quem toma um remédio para uma reforma, como quem toma um remédio para rejuvenescer, como quem toma um remédio que estava morto para viver. E assim, vejam como é tudo naturalmente, como eu estou falando aqui, que nem parece que eu estou aqui, somente sentem que sou eu que estou aqui, porque dou o testemunho das mensagens que estão aí. Então, sou eu que estou aqui? Sim, sou eu que estou aqui.